Hoje eu decidi compartilhar com vocês uma das minhas maiores dificuldades dentro do casamento, dentro do meu casamento atual. E o meu objetivo de compartilhar com vocês essa dificuldade e como que eu resolvi, né, como que eu transcendi essa dificuldade, é para que vocês consigam, de repente, identificar que vocês também estão vivendo isso, passando por isso aí na vida de vocês, e pode servir como uma bússola, como um caminho aí para vocês encontrarem uma saída, encontrar uma resposta, né? E eu demorei muito para entender qual era o problema, qual era a questão que me deixava tão desconfortável dentro do meu casamento. Então vamos lá. Antes de casar, eu já contei para vocês, eu tinha uma vida com muita liberdade. Eu nunca fui uma pessoa de estar enfiada na casa dos outros todo final de semana e não era uma pessoa de estar com a casa cheia também, recebendo gente. Então, a minha atenção, a minha vida era eu e as minhas filhas. Então, quando eu estava com as minhas filhas, eu reservava hotel, aí eu passava o final de semana no hotel com as crianças, ou reservava uma outra casa para a gente passar o final de semana, ia para a praia. Quando eu estava sozinha, eu saía para almoçar quase todos os dias, ia andando mesmo no shopping, porque eu já morava aqui em Balneário. Chegava final da tarde, eu ia, caminhava na praia, voltava, tomava um banho, assistia Netflix, uma série, enfim, estava vendo Suits na época. Às vezes tomava um vinho e tal, ia dormir, acordava sozinha, preparava o meu café, fazia as minhas gravações, enfim, tinha muita liberdade e a minha energia era muito para a minha vida, para os meus projetos na internet e para as minhas filhas. Quando eu casei, a gente uniu a nossa vida, né? A minha vida e a vida do meu marido. Ele tocava à noite e tal, parou de tocar, então o universo da noite não fazia parte da nossa vida. E eu fui morar na casa dele, em Itajaí. E aí a gente começou uma reforma na casa e tal, e eu amo reforma, amo decoração. Comecei a deixar a casa do meu jeito, eram os requisitos, né, para que eu fosse morar lá, se eu pudesse mudar a casa. Aí a gente começou. Aí tivemos o primeiro encontro em família na casa da avó do meu marido. Ai, a gente se reunir e tal, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Aí minhas filhas vinham para ficar com a gente final de semana e acontecia de às vezes ser um final de semana das minhas filhas de ter algum encontro na família do meu marido, que eu ainda tinha dificuldade de dizer que era minha família também. Então eu levava minhas filhas para esses encontros da família dele, que se reunia todo mundo, a avó, os primos, as tias, e a gente passava ali às vezes o domingo, meio-dia lá, tarde e tal. E eu cheguei na vida do meu marido numa fase que esses encontros aconteciam com frequência, assim. Aí tinha um encontro, aí depois teve, acho que o aniversário da avó, né, da dona Odília, aí depois teve, não sei, acho que o encontro dos primos, e aí essa quantidade de encontros, eu demorei para perceber que era isso, começou a me deixar desconfortável. E eu me lembro que teve um final de semana que eu tava um pouco assim, tipo, eu não queria ver ninguém, não queria ver gente, não queria conversar, eu queria ficar quieta ou fazer alguma coisa com as minhas filhas. E eu percebi que essa minha inquietação, esse meu desconforto, era porque eu tava com saudade de ter momentos só eu e as minhas filhas. E eu sempre prezei por isso dentro da relação, né? Eu sempre deixei claro, olha, com meu ex-namorado também, a gente tá junto, mas eu sempre vou ter momentos de estar só eu e as minhas filhas, para que a gente construa intimidade, para que a gente construa conexão. Tem coisas que elas vão querer falar comigo, que elas não vão falar na frente de outras pessoas, e eu quero regar essa intimidade com elas. Então, independente de eu estar no relacionamento ou não, eu sempre tive esses momentos de ir no cinema com elas, de levar elas no parquinho, na praia, enfim, de passear com elas, só eu e elas. E eu comecei a perceber que o final de semana que elas vinham, a gente tinha alguma coisa, algum encontro com a família dele. E aí, nesse encontro específico, eu decidi não ir. E aí eu percebi um desconforto, assim, porque quando a gente diz não, às vezes a gente pode ser mal interpretada, né? E aí eu falei assim, amor,
eu vou para Balneário com as crianças, vou dar uma voltinha com elas. Aí a minha sogra ia lá na nossa casa também. E ela foi, eu já tinha saído, porque eu senti que eu precisava priorizar o meu momento com as minhas filhas, o meu momento com elas. Só que ao mesmo tempo eu percebi que ir com as minhas filhas, fazer esse movimento com elas, me deixava desconfortável com a família do meu marido. E eu não sabia lidar com aquele desconforto, né? E eu não conseguia entender o que era esse desconforto. Eu comecei a perceber isso, que eu já não queria estar em tantos encontros da família, e ao mesmo tempo eu sentia falta de estar só com as minhas filhas. Essas foram as primeiras coisas que eu comecei a se identificar. E aí chegou um momento que eu comecei a refletir sobre casamento, né? E quando a gente casa, a gente não casa só com a pessoa. Essa é uma reflexão que eu nunca tinha feito nos outros relacionamentos. Quando a gente casa com o universo da pessoa, com a profissão da pessoa, né? Por isso que a gente tem que se perguntar: eu consigo me adaptar a esse estilo de vida que essa pessoa tem? A gente casa com aquele contexto que aquela pessoa vive, né? A gente casa com a família, com tudo que vem junto, o pacote completo. Os filhos, a mãe, todo mundo. E eu amava todo mundo. Não é que eu não gostava, só que o meu estilo de vida, eu não sou uma pessoa que ama receber visitas, que gosta da casa cheia todo final de semana, que gosta de estar com pessoas todo final de semana. Eu vivia no meu universo, paz e amor, eu e as minhas filhas, né? Aí eu sei que quando eu fiz essa reflexão assim, Dani, você casou com o universo do teu marido, você não casou só com ele, né? E dentro do universo dele existe esses encontros, existe agora uma sogra que vai te mandar mensagem. E aí tinha isso também, assim, porque eu não sou essa pessoa que falo no WhatsApp toda hora, que respondo no mesmo dia, que fico de papo no WhatsApp. Eu não sou essa pessoa. E aí, além de eu não ser essa pessoa, mas a Lara, que é minha melhor amiga, ela já sabe que eu sou assim. Eu posso responder depois de 7 dias, depois de uma semana, e ela também. Ela foi viajar agora pra França, assim, a gente ficou uns 15 dias. Eu falei, amiga, depois tu me manda as fotos, tudo que eu quero ver. E a gente tem essa liberdade, né? E aí tinha também no WhatsApp mensagens da avó, da sogra. Eram mais pessoas agora para me trocar mensagem. E eu confesso que eu não conseguia entender o desconforto que eu sentia. Era como se eu começasse a sentir falta do meu espaço, assim, de silêncio, de. Porque eu dei um salto muito grande, entende? De uma vida muito sozinha para uma vida com uma família completa. E tinha um lado muito legal, mas tinha um lado que estava muito desconfortável e que eu não sabia lidar. E aí, nesse dia que eu fui para Balneário com minhas filhas, eu senti que ficou um negócio meio estranho assim na família, né? Ai, ela não foi. Parece até que eu era uma pessoa metida, mas, gente, aquele dia eu tava no meu limite, assim, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, que chato, né? Minha sogra foi lá e eu não tô em casa. Mas, enfim. E aí eu entrei nessa reflexão dos universos e tudo mais, e aí eu consegui perceber que eu não estava sabendo lidar com essa parte do universo, porque eu e meu marido, a gente está super bem. A gente tem uma relação super leve. A gente é dois palhaços dentro de casa. A gente ri pra caramba. A gente faz dancinha. A gente faz careta. A gente acorda já fazendo bobiça. Então a nossa relação em si, dentro de casa, era muito tranquila. Então eu percebi que o problema no meu casamento não era o meu marido, a relação com o meu marido. Era a quantidade de pessoas e encontros que tinha dentro da família. Só que não era sempre assim. É que eu que cheguei na família no momento que tinha todos esses encontros, né? E aí, junto com isso, tinha minha sogra que queria fazer um almoço na nossa casa para reunir os filhos, porque era um momento muito legal, que a gente estava junto e tal. E eu não queria. Por quê? Porque a gente estava em obra, né? A gente estava com. Era poeira, era uma coisa arada, trocando piso, e eu estava desconfortável naquela situação da obra da casa, e eu não queria fazer almoço nenhum lá na nossa casa. E aí eu comecei a perceber que naquele momento o meu maior desconforto era conseguir me posicionar, entender quem era a Daniela no meio de todas essas pessoas e no meio desse universo todo que eu tinha acabado
de colocar dentro da minha vida. Como que eu ia organizar essas pessoas? Eu ia responder todos os dias porque essas pessoas viviam nesse movimento de conversar? Eu iria em todos os encontros porque essas pessoas têm o hábito de se reunir e gostam muito de fazer isso? Eu iria abrir a minha casa para fazer almoço, jantar e tal, que não era da minha personalidade? Então ali eu comecei a entender que o meu desconforto era por não saber lidar com esse universo que veio junto com o meu marido, né? E a partir dali, como que eu comecei a resolver essa questão? Eu comecei a me colocar, né? Eu comecei a respeitar quem eu sou, eu comecei a dizer, né, quando respeitar, olha, estou afim, olha, não estou afim. Eu me lembro que teve o aniversário do primo do meu marido, e eles são um encarne, assim. E nesse aniversário, nossa, tinha tanta gente do meu passado que eu não queria ver, ia ser um samba, num lugar e tal. Aí eu falei assim, amor, na boa, eu não vou. Eu vou ficar em casa, eu vou assistir minha sériezinha, tá? Vou ficar aqui eu e meus sweets. E tu vai, ele é teu primo, né? Tu vai, faz o teu papel lá como primo e volta. Só que eu não vou, porque eu estava começando a ceder muito, né? Eu estava começando a dizer sim para muitas coisas e passando por cima do que eu realmente queria viver. Eu precisava respeitar, né? Também o meu jeito. E o meu desconforto era de não conseguir estar fazendo isso. E aí ele disse: não, eu não vou, então. Eu falei: não, tu que sabe, só sei que eu não vou. E aí o primo dele mandou um áudio e falou assim: ai, Dani, se tu não for, eu vou ficar muito chateado. Aí eu peguei e falei pro meu marido assim: antes ele chateado do que eu chateada comigo por ter feito uma coisa que eu não queria fazer. Então, se é pra alguém ficar chateado, que esse alguém seja ele, do que seja eu. E aí eu percebi que eu comecei a ficar em paz. Aquele desconforto do que as pessoas iam pensar com a minha postura foi diminuindo. Eu me lembro que teve uma outra coisa que teve na casa da avó, que eu não fui. E eu fiquei bem tranquila por não ter ido. E aí eu saí com as minhas filhas de novo. Agora, recentemente, eu fiz a cirurgia de apêndice, né? E eu fiquei muito mal. Eu andava de camiseta dentro de casa. Eu mal botava calcinha, porque era um trabalho, ir no banheiro, voltar do banheiro, eu tava cansada. O corpo usa muita energia para se recuperar, né? E eu não conseguia falar muito, que eu ficava cansada. E a minha sogra queria vir me visitar. E eu falei que eu não queria receber visita, porque, gente, eu não queria ter que botar um pijama, eu tava cheia de ponto na barriga. Aí eu teria que conversar, eu não queria conversar. Eu não queria ver televisão, eu tava tão mal, e eu não quis. E aí foi muito bom poder me colocar, né? E aí teve um dia também que ela falou, a gente vai aí hoje e tal. Aí eu falei, olha, hoje eu combinei de sair com as minhas filhas, porque era às vezes em cima da hora, e eu não queria mudar a minha agenda toda, porque alguém entrou e a gente tinha uma coisa para fazer. Então eu comecei a respeitar aquilo que eu tinha colocado para mim, na minha vida, na minha agenda, né, para não virar a agenda dos outros. E aí eu falei para ela, olha, sogra, eu vou ficar muito feliz de tu vir, né, porque tu não veio, tu nunca vem. Só que hoje eu marquei com as minhas filhas de levá-las no shopping e eu não vou furar com elas. Mas o que eu posso fazer é, vem mais cedo e a gente fica juntas, conversa e depois eu vou. Ou se tu vir mais tarde, eu vou com elas pro shopping e venho mais cedo e a gente conversa no final do dia. Aí ela, não, tranquilo, não muda os teus planos e tal. Ela veio mais cedo, aí eu falei para as minhas filhas, né, olha, a gente vai um pouquinho mais tarde, porque vai vir a avó, minha sogra, eu tô com saudade delas, e eu tava mesmo, eu amo minha sogra, eu amo a avó do meu marido, que a minha avó também é Dona Odília, eu amo a Natália, eu amo todas as pessoas, só que o meu jeito, gente, o meu jeito é diferente. Eu não gosto de estar todo fim de semana na casa das pessoas. Eu não gosto de encontros não. A cada 15 dias ainda é muito pra mim. Eu não gosto de receber visita todo fim de semana. Eu não gosto. Eu preciso do meu silêncio, porque eu trabalho pra caramba. E quando eu tô quieta, eu quero ficar
um pouco no meu templo, sabe? E aí eu tenho as minhas filhas que eu preciso ter momentos só eu e minhas filhas para regar essa relação de intimidade, de elas sentirem que eu tô ali do lado delas e que elas podem contar comigo. Então a vida é um monte de coisa, é o meu trabalho, então eu não tenho como ficar no WhatsApp, né? A minha sogra, ela é aposentada. Então ela tem tempo. Eu não, eu ainda tô nova, eu ainda tenho que construir minha aposentadoria, entende? Então não é por mal, é porque realmente a gente não tem tempo para atender tanta gente. Por isso que eu digo assim, ó, eu não tenho espaço na minha vida para ter tantos amigos, porque tudo precisa de tempo, a gente precisa dar atenção e tal. Então ali eu percebi que essa dificuldade no meu casamento era porque eu estava com um pouco de vergonha, um pouco de medo de ser inconveniente e que essas pessoas interpretassem mal quem eu era, sendo que eu amava estar com essas pessoas, mas não na frequência que as pessoas gostam ali de se reunir. E com o tempo eu fui me colocando, fui respondendo, às vezes eu me lembro que às vezes a minha sogra mandava mensagem para mim no Instagram, ela assim, vou falar contigo por aqui, porque no WhatsApp tu vai demorar muito para me responder. Aí eu respondi a ela lá no Instagram e hoje a gente já aprendeu, elas já aprenderam a lidar com o meu tempo, né? Que eu tenho o meu próprio tempo para responder e para fazer as coisas, porque eu não consigo, literalmente eu não consigo. Então, hoje eu já me sinto mais à vontade para negar um convite. Hoje reduziu muito, né? Hoje em dia é raro quando eles se encontram, é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Aí eu gosto. Aí é gostoso para mim, porque daí eu já tô com saudade. E aí é muito legal, assim, ai, vamos sair de casa, vamos ver a família. Eu amo. Mas quando eu cheguei na família, meu Deus, era uma sequência assim de aniversários. E aí quando não era um, era outro. Eu digo, meu Senhor amado, assim. Ah, teve uma outra vez que eu não fui também, porque a Sofia estava com virose em casa. E aí a gente foi no sítio. Aí meu marido foi e eu fiquei em casa com as minhas filhas. Pra Sofia estava, né, muito fraquinha, enfim, assim. Mas, gente, foi muito difícil me colocar, porque quando você entra numa família nova, né, você fica com um pouco de querer que as pessoas te aprovem, de querer que as pessoas gostem de você. Mas se eu me moldasse para ser uma pessoa que diz sim para tudo e que me encaixo dentro dessa família, eles não iam gostar de mim. Eles iam gostar de quem eles gostariam que eu fosse. Não da Dani, do jeito que a Dani é hoje, né? E o meu desafio também foi porque eles me conheceram lá atrás, quando eu e meu marido éramos casados, porque a gente se reencontrou, como eu já falei para vocês, depois de 14 anos. Então a Dani do passado, nossa, era uma Dani muito legal, era uma Dani que falava com todo mundo, era uma Dani que dizia sim para tudo, era uma Dani que deixava as coisas dela para depois, a Dani que gostava de conversar pra caramba, eu gosto. Mas assim, hoje, gente, eu priorizo muitas vezes o meu momento de solidão, o meu momento de estar sozinha, sabe? E o meu marido, ele super me entende também, né? O meu marido, quando eu tava capense, ele falou assim: a mãe quer vir aqui te ver. Eu falei, putz, né? Daí eu pensei, poxa, eu nessa situação não quero conversar. Aí eu vivo de camiseta para facilitar ir no banheiro tudo por conta da cirurgia. Vou ter que botar uma calça, vou ter que botar uma calcinha, vou ter que botar um pijama. Eu que tenho que ficar descansando, eu vou ter que me moldar para receber alguém. Aí ele assim, se tu quiser, a gente não. Eu digo para ela que não. Eu falei, ai amor, por favor. E aí depois ela veio, um dia que eu tava bem, aí a gente pôde conversar, a gente pôde falar. Então, esse foi minha maior dificuldade, assim, dentro do meu casamento, foi assumir quem eu sou hoje, e o medo que as pessoas não gostassem de mim, desse jeito que eu sou, e entender como lidar com esse universo que vem junto, né, com esse pacote completo que vem junto com o marido. Então, os filhos não foi uma questão para mim, não tive problemas com a questão filhos, mas o ritmo da família foi uma dificuldade bem grande no começo, principalmente porque eles estavam num ritmo muito diferente e de muitos encontros, assim, era final de ano, nossa, aí depois teve aniversário da minha sogra também, era uma coisa atrás da outra, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, a minha vida tava tão tranquila, era só acordar, tomar banho de piscina, tomar café da manhã, gravar meus vídeos, assistir uma série, de repente, cheia de encontros, cheia de coisa, eu falei, meu Deus, como que eu lido com isso tudo, assim? E hoje passou, graças a Deus, assim,
Mas é bem desafiador lidar com pessoas, né? Se relacionar e se colocar, para que as pessoas entendam quem você é, aprendam a respeitar quem você é, mas eu consegui. Hoje já não é tão difícil assim. Mas assim, me dá sabe, um negocinho assim. Quando eu combinei com as minhas filhas, semana retrasada, de ir no shopping, e a minha sogra falou, eu vou aí hoje à tarde. Eu falei, meu Deus, parece que a vida me testa, assim, sabe? Tipo, mas aí eu tento sempre hoje não abrir mão do que é importante para mim. E eu também me policio, Dani, não custa ceder, né? Vamos lá, vamos fazer um social, vamos estar com as pessoas. Então, às vezes, eu consigo entender quando eu posso ter empatia por aquele momento e abrir mão e viver aquele momento. Não é só sobre do meu jeito, né? Mas também não é só sobre o jeito do outro, assim, né? E foi bem desafiador. Eu acho que esse período levou alguns meses, assim, até eu conseguir me colocar dentro dessa família do jeito que eu realmente sou, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu desejo de verdade ter inspirado um pouquinho de autenticidade para vocês. É um grande desafio, né? Bancar quem a gente é. Se vocês quiserem compartilhar nessa nossa comunidade aqui qual é o maior desafio que você já enfrentou dentro do seu casamento, deixa aqui nos comentários e como que você fez para transcender isso, que pode ajudar outras pessoas. Se inscrevam aqui nesse canal, e clique em gostei, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, onde eu venho compartilhar com vocês um pouco dos meus desafios e das minhas experiências. E a gente se vê nos próximos vídeos.